marketing pessoal e a comunicação no ambiente corporativo. Mercado e economia. Olá, eu sou a Gabriela Guckert de Oliveira e vamos falar de mercado e economia. Nessa aula, a gente vai ver tanto os sistemas econômicos quanto o mercado existente, a evolução que a economia e o marketing deram juntas aqui no Brasil. Já começamos falando que a economia, de acordo com Adam Smith, economista clássico, economia é a ciência que estuda a riqueza. Então, enquanto isso, o marketing ele cuida de performance e de estratégias de venda. Diante disso, não há como a gente construir uma estratégia de venda sem estar atrelada à economia atual. A relação com o marketing é que os desejos são ilimitados enquanto os recursos são limitados. É só a gente pensar no dia a dia. A gente deseja comprar inúmeros itens. Contudo, nosso recurso é limitado. Então, é sempre um processo de escolha de um produto em detrimento de outro. Além disso, a gente também sabe que quanto menor o preço, maior a demanda. É só a gente observar tanto as promoções de varejistas. Então, quando tem uma promoção, a gente quer levar a quantidade imensa daquele mesmo item, aproveitando a promoção. Hoje a gente também fala muito de disponibilidade. Tudo tem que estar disponível. O que eu preciso comprar, ele precisa estar disponível. Disponível no tempo, no lugar, com posse, ele precisa estar tangível e na forma que o consumidor espera. Além disso, nós também falamos muito em satisfação. Muito mais do que adquirir um produto, o cliente precisa estar satisfeito. Ele precisa estar satisfeito não só apenas na aquisição propriamente dita, mas no pós-venda também. Ele precisa olhar para aquele produto e se satisfazer. Um exemplo disso é, por exemplo, estamos fazendo compras na 25 de março, em São Paulo, e queremos comprar uma água. Quando a gente, num dia de calor, o que a gente espera de uma água? Que seja entregue uma água gelada para gerar satisfação. Mas se a gente acaba comprando uma água morna, o que acontece? A satisfação se esvai, por mais que o produto que eu esteja comprando esteja correto. Mas eu não tenho satisfação, porque a minha expectativa num dia de calor era que eu recebesse uma água gelada. Falando de sistemas econômicos, nós temos o sistema econômico tradicional, que ele cuida basicamente de vestimenta, de necessidades básicas como alimentação, tudo que está na base da pirâmide. A gente também tem uma economia de comando. O que é a economia de comando? A gente tem como exemplo Coreia do Norte e Cuba, onde toda a autonomia está nas mãos do governo. Então, não existe propriedade privada, não existe nada disso. Tudo é dado pelo governo. A gente também tem economia de mercado, que é o capitalismo propriamente dito, que é onde a oferta e a demanda controlam todo o mercado, e também economia mista, assim como no Brasil, onde o governo detém determinados serviços e também regula esses serviços, assim como também existe a propriedade privada, toda a autonomia, empreendedorismo. Um exemplo de órgãos reguladores é o CADE, que ele controla, ele evita que haja monopólio no país. Ou então o CONAR, que ele regula tudo que é veiculação de propaganda. Todas as veiculações são controladas pelo CONAR. Então, isso é um exemplo clássico de uma economia mista, onde temos algumas situações reguladas pelo governo, em contrapartida, a gente também tem um pouco de capitalismo. Falando de economia e marketing, nós temos um período de evolução aqui no Brasil desde 1930, onde se deu o início do marketing com a vinda do período da industrialização e desenvolvimento no Brasil, a Era Vargas. Já em 1969, o marketing ele começou a se estruturar um pouco mais, com o milagre econômico e com a vinda de shopping centers, hipermercados, TV
Então, toda a veiculação de mídia começa nesse período. Então, tanto por rádio, TV, revistas, impressos, nessa época estavam no auge. Em 1994, nós temos o Plano Real. Então, após um período turbulento na economia, com várias moedas, inflação altíssima, chegamos ao período real. Nesse período do Plano Real, o marketing ele se organizou e começou a ter o pensamento de imagem corporativa. Então, as empresas começaram a se preocupar com as suas imagens. Atualmente, a gente fala muito além de imagem, a gente fala de experiência do usuário. O usuário, ele precisa, as empresas elas precisam pensar no usuário e em toda a sua jornada. E com isso entra inovação e mudanças constantes. Uma empresa que ela não é pautada pela inovação, ela já está fadada ao fracasso. Liderança. Quando a gente entra nesse tema de liderança, nós temos algumas capacidades que são essenciais, como determinação, capacidade de motivar, interação, coragem, adaptabilidade, competência, boa comunicação, carisma e responsabilidade. Essas são características intrínsecas a qualquer líder. Além disso, é importante a gente frisar que o que é esperado hoje é diferente do que era esperado há 50 anos e muito provavelmente vai ser diferente do que será esperado nos próximos anos. Em 2019, saiu uma reportagem da revista Época Negócios falando das habilidades do futuro. Dentre elas não está programação, não está engenharia, não está nenhuma dessas questões. O que será determinante no futuro será criação de marca pessoal, sociabilidade, então são competências socioemocionais. Essas sim serão relevantes. Por que isso? Porque a gente precisa se diferenciar. No meio de aproximadamente 8 bilhões de habitantes que tem o planeta, como que a gente se diferencia? Como que a gente demonstra que as nossas habilidades e competências possuem valor? Então, essa é a questão principal no futuro. Concluindo, conforme a gente viu nessa aula, o marketing é interdisciplinar, ele se relaciona com outras áreas, inclusive com a economia. Então, o marketing hoje ele não está apenas em uma área dentro da empresa. Todas as áreas precisam estar alinhadas com as estratégias de marketing. Além disso, a economia influencia na estratégia de marketing. Uma economia fraca requer uma estratégia, enquanto uma economia forte requer outra estratégia. A evolução da economia também trouxe a evolução do marketing. Assim como nós vimos aqui no Brasil, a cada passo que a economia dava, o marketing também dava os mesmos passos largos. O marketing pessoal e a comunicação no ambiente corporativo. Marketing pessoal e sua importância no ambiente de trabalho. Olá! Vamos falar sobre o marketing pessoal e sua importância no ambiente de trabalho. Nessa aula, nós vamos ver os conceitos de marketing e também como ele é aplicável no marketing pessoal. Vamos iniciar com um conceito. O marketing, de acordo com Kotler, envolve criação, comunicação e entrega de valor ao cliente. Ou seja, a gente viu que a economia estuda a riqueza, enquanto o marketing estuda o consumo. Olha como ambas as teorias estão ligadas. Além disso, o conceito de marketing ele é muito mais abrangente. Ele visa a troca entre indivíduos, envolvendo todo o negócio, desde desenho de estratégias até análise de performance e redução de riscos. Então, o marketing ele envolve não só uma venda simples, mas sim todo o processo, toda a estratégia de comercialização, até o pós-venda, experiência do usuário, que está muito em alta, e também a questão de redução de riscos. Então, ele também visa mitigação de riscos.
Vamos para um desafio agora, pessoal? Então, como um trabalho pode ser uma troca? E qual é a sua conexão com o marketing? Como que o trabalho, a relação de trabalho, a relação laboral, ela pode ser considerada uma troca? Vamos pensar aí, no decorrer da aula a gente tem essa resposta. O marketing pessoal aplica os conceitos de marketing ao indivíduo, agregando valor a si mesmo, buscando sempre o aprimoramento de nossas deficiências e o investimento em nossas qualidades. Ele reconhece os pontos fracos e ele exige honestidade. O marketing pessoal, ele não trata de você vender uma competência que você não tem. Muito pelo contrário. Ele aprimora o que você tem de forte e melhora seus pontos fracos. Então, a gente vai analisar todos os pontos fracos para mitigar, para diminuir, para transformá-los talvez em pontos fortes. Essa é a ideia central do marketing pessoal. Não é você vender algo que você não tem. Lembre-se, não é para parecer, é para ser. Não adianta nada parecer sem ser e ser sem parecer. Se você quiser um pouquinho mais de informações sobre esse assunto, a gente tem uma entrevista de Mário Persona sobre o marketing pessoal. O Mário Persona ele é referência em marketing e pode ajudar muito, é uma entrevista muito esclarecedora. Como a gente falou, o marketing pessoal, ele aprimora o que nós temos, ele aprimora nossas qualidades, ele é um processo de melhoria constante. E como que a gente vai saber o que nós temos a melhorar? Diante de um processo de autoanálise. Nesse processo de autoanálise, tem algumas ferramentas que podem ajudar a descobrir como que é a nossa personalidade e também quais as nossas fraquezas, nossas ameaças, nossos pontos fortes. Duas ferramentas que vale a pena citar aqui é uma análise SWOT, que não é só utilizada no marketing pessoal, mas também é uma ferramenta de gestão corporativa, e a ferramenta MBTI, que ela analisa personalidade. São duas ferramentas muito eficazes e que podem ajudar muito nesse momento de autoanálise. E é importante aqui a gente frisar que a embalagem precisa ter conexão com o conteúdo, precisa ser além de parecer, é o que a gente acabou de falar. O melhor marketing do mundo não vende um produto ruim. O produto ele precisa ser genuíno, ele precisa ser bom. Caso contrário, alguém pode até comprar, mas logo vai devolver. Porque não vai querer dar continuidade por um produto que ele não correspondeu às características pelo que foi vendido. E é importante, mas ok, a gente já viu, a gente vai fazer uma autoanálise, a gente precisa de mudanças, mas como que a gente faz essas mudanças? Mudar nunca é fácil e é um processo que exige determinação, esforço, resiliência. Então, como que a gente pode mudar? Como que a gente transforma esse nosso ser em um ser melhorado, em um ser aprimorado? Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa reconhecer e definir as características a serem modificadas. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a autoanálise. Após a autoanálise, a gente precisa estabelecer uma estratégia de mudança. E mais do que estabelecer, planejar, a gente precisa executar. Precisamos cumprir essas estratégias. O marketing pessoal é importante no sucesso profissional, alinhando valor e habilidade com o aprimoramento dos pontos fracos. Então, isso é uma lição da aula de hoje. Então, o marketing pessoal, ele é importante, ele é essencial no sucesso profissional, porque só com base nele eu consigo evoluir profissionalmente e pessoal. Lembrando que tanto o meu lado pessoal quanto o meu profissional tem que andar juntos. A gente é uma única pessoa e os dois lados precisam caminhar sempre de maneira coesa e congruente. Agora vamos lá, com base em tudo isso que nós falamos, você pensou no nosso desafio? Como um trabalho ele pode ser considerado uma troca? Simples. A gente não vendeu todas as nossas competências e habilidades no momento da entrevista?
Todas essas habilidades e competências prometidas precisam ser cumpridas, porque eu preciso agregar valor, e eu agregando valor eu vou receber uma remuneração por isso. Dessa forma, uma relação laboral, uma relação de trabalho, ela pode ser considerada uma troca. E a conexão disso com o marketing é que sem eu estabelecer os meus pontos de melhoria, sem as estratégias do marketing pessoal, eu não vou conseguir aprimorar e sempre galgar posições e cargos melhores. Concluindo, nós vimos na aula de hoje que o marketing pessoal é uma troca, inclusive no trabalho. Eu troco competências e habilidades por uma remuneração. Além disso, evidencia do marketing pessoal como ferramenta para alavancar o sucesso. O marketing pessoal ela pode ser uma ferramenta valiosa se souber usar de forma adequada. Além disso, precisamos estar em constante transformação e mudança. O que foi há 50 anos atrás não é o que acontece hoje e não será o que acontecerá daqui a 50 anos. A gente precisa sempre ter a cabeça aberta para mudanças. Bons estudos! O marketing pessoal e a comunicação no ambiente corporativo. Marketing pessoal como ferramenta para estabelecer objetivos e metas. Olá! Vamos ver o marketing pessoal como ferramenta para atingir objetivos e metas? Estudamos sobre autoanálise. Quando falamos de autoanálise, falamos de olhar e ver os pontos de melhoria. Ok, a gente já viu isso. Mas o que a gente vai fazer com esses pontos de melhoria? O que nós queremos? E é sobre isso que a aula de hoje será pautada. Quando a gente fala de visão, missão, valores, dá a conotação de que nós estamos falando apenas no âmbito corporativo, que a gente está falando de uma empresa. Mas não. Ao contrário do que se pensa, nós também precisamos ter uma visão, missão e valores claros. Muito mais do que isso, quando a gente fala de visão, a gente fala sobre a percepção sobre nós mesmos, é a nossa visão sobre nós. Quando falamos de missão, é a razão da nossa existência. Por que a gente está aqui? É a nossa missão. E aqui a gente não está falando de nada espiritual, não. A gente está falando do nosso pensamento, da nossa racionalidade. Qual o motivo que estamos aqui? O que eu quero? O que eu vim fazer? Qual o legado que eu quero deixar? Valores, o que nos dá significado, o que nos dá importância. Eu costumo falar que os valores a gente aprende lá na infância. Quando a gente tem 5, 6 anos, a gente aprende sobre honestidade, sobre confiança. São esses valores que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Os valores, eles não mudam. Os valores são algo intrínseco, é algo que está no nosso âmago mais profundo. E os objetivos? Esses sim podem mudar. Os objetivos é o que a gente quer fazer com a nossa vida. Mas muitas vezes eles mudam no decorrer da vida. E não é vergonha nenhuma mudar os objetivos. Muito pelo contrário, é algo muito natural. Por algum motivo a gente passa por algumas situações em nossa vida que muda, que o que a gente pretendia, o que a gente tinha almejado, perdeu o significado. Isso pode acontecer por nascimento de um filho, quando você passa por uma tragédia. Eu aposto que as famílias que viveram Brumadinho, em Minas Gerais, mudaram seus objetivos. Eu aposto que o significado mudou. Até o significado da vida muda nessas situações. Os valores referem-se à forma de viver sua vida, às coisas que lhe são importantes. Objetivos são o que você quer fazer com a sua vida. Planejar seus objetivos com base em seus valores pode ajudá-lo a obter sucesso. Por exemplo, eu tenho um valor muito grande que é honestidade, que é a verdade, sinceridade. Então, os meus objetivos eles precisam estar pautados com base nesses valores. Além disso, quando a gente vai estabelecer objetivos e metas, é sempre importante a gente pensar
que eu preciso alcançar. Não adianta nada eu estabelecer algo intangível, algo que eu não vá conseguir, que é muito difícil, que eu sei que eu já não vou, de largada eu sei que eu já não vou conseguir alcançar aquilo que eu estou estabelecendo. Os objetivos, eles precisam ser acionáveis, limitados e atraentes. Eu preciso ter uma satisfação quando eu chego no objetivo pretendido. Eu preciso que ele seja limitado, eu preciso que ele seja mensurável. Eu preciso de um objetivo claro. Com base nisso, para tangibilizar, escreva o seu objetivo. Qual é o seu objetivo hoje? Escreva ele, comprometa-se com a verdade. Comprometa-se com o seu objetivo e com a sua meta. Isso vai te ajudar a alcançá-lo. Tem muita gente que bota lá, eu quero um carro XPTO, bota a foto do carro na geladeira. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Faça, tangibilize os seus desejos, os seus objetivos e as suas metas. Isso vai ajudar a lembrar todo dia de manhã por que você está levantando. Concluindo, autoconhecimento é a chave para traçar metas e objetivos. Antes de estabelecer metas e objetivos, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso estabelecer quem eu sou para estabelecer onde eu quero chegar. E faça um compromisso com você e tire seus objetivos do papel. Se esforce para alcançá-los. Não adianta nada ter uma foto há 10 anos do mesmo carro na geladeira. É importante que ele seja alcançável e estabeleça metas curtas, metas que você possa alcançar e renová-las a cada ano. Bons estudos!